Boa tarde a todo mundo. Obrigado pela presença de todos vocês. Vocês podem ficar tranquilos que não vou fazer ninguém chorar, tá? Diferentemente do Eugênio. Fico muito feliz de vocês estarem aqui hoje e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o canal de denúncias. Tem dois desafios aqui, né? O primeiro é fazer a palestra depois do almoço. Nunca é fácil, né? Manter todo mundo acordado. Em segundo lugar também, à medida que eu estava montando a apresentação, estava um pouco em dúvida, né? Porque são várias pessoas que atendem um congresso com níveis de experiências variados, né? Pessoas que têm uma maior experiência em termos de compliance, canal de denúncias, pessoas com menos experiência. Então, tentei fazer uma apresentação, né? Tocar em alguns assuntos críticos e assim, que pudesse atender a todo mundo, mas eu já me disponibilizo aqui para vocês, né? Vou estar participando desse evento no dia de hoje e amanhã também, para eventualmente, se vocês quiserem trocar alguma ideia, colher mais alguma informação, ou debater de forma mais detalhada algum assunto, fiquem à vontade de me procurar, ok? Para cá. Não? Foi. Bom, primeira questão, né, gente? Quando a gente fala de programa de compliance, a gente tem sempre aquela situação de ou você implementa um programa pela dor ou pelo amor, né? Então, o objetivo aqui nosso é ir pelo lado do amor, né? Sempre atuando de forma preventiva e nunca, vamos construir um programa de compliance agora porque teve esse problema, essa irregularidade, enfim, na empresa. Então, foi por isso que eu coloquei essa primeira frase aqui, né? Mas por que, então, ter um canal de denúncias, né? Para a gente começar essa conversa pensando numa atitude, então, preventiva das empresas, né? E tem um número muito interessante, né? Que é esse daqui. Deixa eu ficar do lado de cá, eu acho que vai ser mais fácil. Isso. Esse é um 5%, né? Esse número aqui, ele é um resultado de uma pesquisa que foi feita pela ACFE, né? Que é uma associação de fraudadores, né? Certificados, examinadores certificados de fraude, que mostra que cerca de 5%, né, da receita das empresas são desviadas por causas de fraude, né? Fraudes corporativas, cometidas no ambiente de trabalho. Quando a gente coloca isso em termos globais, falando dentro de um PIB, né, do mundo, qual que seria o efeito dessa perda estimada, né, no mundo? Então, a gente está falando de um número bem relevante de 4 trilhões. Mas isso aqui é muito longe, né? Traz para dentro da empresa de vocês esses 5%. Pega quanto que a empresa faturou no ano passado e vê quanto que isso pode representar, né, em termos de perdas. E aí, um outro assunto também, né, um outro ponto. A gente tem que... Qual que é a diferença entre ter um canal de denúncias na empresa e não ter esse canal de denúncias, né? Aí também essa mesma pesquisa mostra, né, a perda financeira estimada para as empresas, para aquelas que têm esse controle implementado, daquelas que não têm esse controle. E aqui a gente vê uma redução de 50% nessa perda, né? Já é uma forma de mostrar a relevância de ter essa ferramenta dentro da empresa. E também em relação à duração da fraude, né? A gente também consegue, com esse controle, uma redução de 50% em relação ao tempo, né, de duração da fraude. Então, só daqui já fica fácil da gente ver o tanto que é importante a empresa atuar com prevenção, né, para a gente poder convencer a auto administração, enfim, a dedicar recursos para esse tipo de ferramenta. Um outro estudo também mostrando, né, como é que essas fraudes que acontecem na empresa são descobertas, né? Em primeiro lugar aqui, então, está denúncia, né? São 40% dessas fraudes são descobertas por meio de denúncia. Então, se você pegar o segundo, terceiro e quarto colocados ali somados, é menos do que a própria denúncia em si, né? Então, ok, a empresa tem auditoria interna, a empresa tem uma área de controles internos, revisão pela gerência, enfim, em alguns casos até uma fraude descoberta por acidente, mas quando a gente vê o que é mais efetivo aqui, é o canal de denúncias. E isso aqui é muito importante, né? É muito relevante a gente ter esse dado, porque mostra realmente a importância dessa ferramenta. E aí, já falando agora um pouco de um contexto mais de lei anticorrupção, né, que também é um assunto que está muito forte aqui no Brasil recentemente, mostrando para a gente, no artigo 7º, o que a lei considera em termos de atenuação de multa, né? Então, eventualmente, uma empresa que é condenada pela lei anticorrupção e vai pagar uma multa, ela tem, conseguindo mostrar que o programa de integridade dela é efetivo, ele existe realmente, conta com todos aqueles pilares do programa de compliance que a gente conhece, você consegue ter uma redução de pena de até 4%, né, em relação ao faturamento, que seria um atenuante dessa multa.
E aí, o decreto que regulamentou a lei vem em 2013, 2015 veio o decreto que regulamentou essa lei, falando então naqueles 16 parâmetros que é considerado um programa de compliance efetivo. E aqui tem, no item lá 10, um canal de denúncias de irregularidades aberto e amplamente divulgado, a gente vai falar um pouquinho mais disso ao longo dos próximos slides, divulgado a funcionários, terceiros e proteção de denunciantes. Então, esse aí já é um dos 16 parâmetros da lei anticorrupção, que já deixa a dica para a empresa, Nenhuma empresa é obrigada a ter um programa de integridade, enfim, mas o que a gente tem visto, e fico muito feliz por causa disso, que as empresas estão realmente se engajando nesse sentido. E aí, depois de tentar convencer a administração o porquê que é importante ter um canal de denúncias da empresa, vem o próximo passo. Normalmente as pessoas perguntam muito, ok, vamos fazer um canal de denúncias aqui, acho que realmente é necessário, mas e aí, vamos para um canal interno ou um canal externo? Aí o canal interno é aquele canal que a própria empresa desenvolve, implementa, enfim, e o canal externo é quando você terceiriza isso para algum prestador de serviço, que já tem eventualmente uma ferramenta robusta para poder fazer essa gestão. E a gente tem que lembrar de uma coisa importante, um canal de denúncias não é só um meio para contato. Não basta só você ter um telefone, um e-mail para poder fazer essa captação da denúncia. Você precisa de muito mais do que isso. Você tem que ter um sistema realmente relevante e que dê para a organização, dê para aquelas pessoas que vão tratar essas apurações, ferramentas para fazer a captação e registro, a formalização dos procedimentos de apuração, ou seja, você tem que ter tudo isso bonitinho lá dentro da ferramenta, guardado, para se daqui a alguns anos, eventualmente, você precisar recuperar esses arquivos, está lá guardado, sem risco de perda. Você tem que ter, então, o arquivamento das documentações, encaminhamento de solicitação de tarefa, como que você vai interagir com testemunhas, como que você vai interagir com as áreas da empresa pedindo informação, e sempre deixando isso bem rastreado, bem documentado, que depois, eventualmente, uma auditoria consiga ver que o procedimento foi feito de forma correta. Como que você contata o denunciante depois que recebeu a denúncia, geração de relatórios, dados estatísticos, enfim, é amplo essa atuação do canal de denúncias. Não é, então, o resumo aqui é que não é simplesmente uma ferramenta para poder receber denúncia, é muito mais do que isso. E aí, na hora de decidir o que a empresa, para qual caminho que a empresa vai seguir, se desenvolver internamente um canal ou externamente, levando em consideração todos esses itens que eu falei acima, a gente tem algumas outras coisas para analisar. Os custos envolvidos no desenvolvimento dessa ferramenta, quanto que isso vai representar de custo, não só no momento de implantação, mas manutenção desse sistema, eventualmente desenvolvido internamente, qual que é a percepção de confidencialidade e sigilo das informações, isso aqui é muito relevante, e garantido anonimato. Como que o funcionário, como que as pessoas que vão fazer a denúncia vão se sentir, se elas vão confiar ou não nessa ferramenta. Então, são 3 itens aqui que, no final das contas, vai pesar, e mais à frente um pouquinho eu dou a minha opinião do que eu acho que tem que ser feito. Quando a gente fala das leis, normas e as melhores práticas, então, a gente tem a nossa lei anticorrupção, que fala que tem que ter um canal de denúncias, não fala se tem que ser interno ou externo, deixa isso aberto, é omissa em relação a esse assunto. Nos Estados Unidos também, a legislação americana também fala da importância do canal dentro de um programa de integridade, assim como o nosso. Também não cita se precisa ser interno ou externo, só fala que tem que ter. E a gente tem também a ISO 37001, sistemas de gestão de subordem, a gente vai ter um painel sobre isso, não sei se hoje ou amanhã, que fala o quê? Você tem que ter um canal também e pode ser interno ou externo. Então, assim, é a única referência que a gente tem aqui de norma relevante, que deixa aberto para a empresa escolher e cita explicitamente interno ou externo, tanto faz. O importante é que a empresa tenha. Mas aí voltando um pouquinho, então, dessa relevância do canal, para eles funcionar, para as pessoas, de fato, irem até o canal, reportar situações antiéticas, de violação, tem que ter confiança nisso. E o que eu tenho visto, não só em empresas de médio, grande porte, e lendo assuntos fora do Brasil também, é que a tendência é que isso seja feito por um canal externo, porque você passa essa percepção muito mais de sigilo, de confiança para as pessoas que vão
procurar recorrer ao canal para fazer a denúncia, né? E hoje, com a demanda grande de empresas, né, procurando implementar programas de integridade, soluções de canal de denúncia, a gente vê uma oferta muito grande, né, de prestadores de serviço nesse sentido. Então, o custo dessa ferramenta, desse sistema que já vem pronto, está relativamente bem mais baixo do que já foi no passado. Está muito mais fácil as empresas acessarem esse tipo de ferramenta do que já foi alguns anos atrás. E aí, né, falando em confiança, que para as pessoas se sentirem realmente à vontade na hora de fazer uma denúncia, é um fato extremamente importante que exista uma política de não retaliação. Você fala de canal de denúncia, você tem que falar de política de não retaliação. Uma coisa não vive sem a outra, né? O que vai garantir para as pessoas que, se ela fizer uma denúncia no canal da empresa, ela não vai sofrer nenhum tipo de retaliação? É esse documento aqui que tem que ser aprovado, né, pela alta administração e divulgado amplamente, para todo mundo se sentir mais confortável em trazer situações antiéticas para a empresa. E aí uma pesquisa mostrando, né, que foram fazer uma pesquisa com pessoas que deixaram de reportar violações internas da empresa, o motivo, né? Então, 1 em cada 3 citou medo de retaliação para não fazer denúncia. Eu decidi não levar esse assunto relevante para a administração porque eu tinha medo de sofrer algum tipo de retaliação. E esse dado é muito crítico. E, na prática, 1 em cada 5 foram retaliadas. Então, a gente está falando de um universo aqui de 20% das pessoas que fizeram denúncia sendo retaliadas na empresa. Ou seja, essa pessoa nunca mais vai fazer uma denúncia e ainda vai espalhar para os outros, né, colaboradores, que a denúncia que ela trouxe para a empresa ela foi retaliada. Então, causa um impacto de imagem muito significativo na empresa. Então, daí a relevância de se existir uma política que dite normas a respeito desse assunto. Basicamente, tem 2 pontos críticos que essa política tem que conter. Uma é a proibição da retaliação contra denunciantes de boa-fé. E aí, o que é denunciante de boa-fé? Denunciante de boa-fé é aquele cara que faz uma denúncia porque ele acredita que tem uma violação acontecendo em relação ao código de ética, às leis, enfim. Ele pode não ter provas, eventualmente a investigação pode demonstrar que aquele fato, aquela situação não aconteceu, mas ele acredita que estava acontecendo. Então, ele foi um denunciante de boa-fé. Má-fé seria aquele cara que denuncia propositadamente para prejudicar alguém. Então, está acontecendo, por exemplo, uma disputa de, né, promoção numa determinada área, tem algumas pessoas participando do processo seletivo, aí um dos participantes denuncia o colega para o canal de denúncias porque ele acha que fazendo isso vai tirar a chance desse cara ser promovido no lugar dele. Então, é importante também a gente poder separar o que seria denunciante de boa-fé e de má-fé. É fácil identificar um denunciante de má-fé? Não. A gente, quando vai fazer uma apuração de denúncia, a gente nunca sabe se a pessoa está agindo de boa-fé ou má-fé. A gente faz a investigação como se fosse um relato qualquer, pensando que a pessoa realmente tem conhecimento de algum tipo de violação. Mas é possível. Em algumas situações a gente consegue comprovar isso, já aconteceu com a gente em investigação interna, monitorando e-mail de funcionários, a pessoa que tinha feito a denúncia trocando e-mail com o outro, falando que ia fazer para prejudicar. Então, assim, não é uma coisa fácil de identificar, mas é possível. O outro ponto são as testemunhas, né, que em alguns políticos às vezes não contemplam essas pessoas, mas são tão relevantes quanto os denunciantes. Em alguns processos de apuração, a gente precisa contar com o apoio de outras pessoas, de outras áreas, enfim, para poder conversar e corroborar alguma informação. Então, essa política tem que ser abrangente para poder também proteger esse público, né, as testemunhas que participam em um processo de apuração de denúncia. E aí, essa política tem também que prever penalidades para quem fizer uma retaliação. E aqui, independentemente do nível hierárquico. Né, aquela famosa frase do filósofo grego, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Né, tem que ser. Você não pode isentar uma pessoa que retaliou em função da posição hierárquica dentro da empresa. Né, isso é muito claro e, para um programa de integridade, com certeza isso aqui impacta muito a imagem. E também a divulgação e comunicação dessa política. Né? As pessoas têm que saber que elas estão protegidas, até porque, se elas fizerem uma denúncia e forem retaliadas, elas podem fazer uma denúncia de retaliação, né? Que elas sofreram retaliação na empresa, e a empresa tem que apurar para ver se de fato isso ocorreu ou não. E aí, trazendo algumas boas práticas, gente, sobre implementação de canal de denúncias, né? Que tipo de coisas, né? Que tipo de peculiaridades que esse canal ele deve abranger. E a primeira coisa é o acesso.
né, a gente tem que facilitar o acesso de forma que o nosso público-alvo consiga fazer denúncias no momento que ele quiser. A gente não pode dificultar isso, esse tipo de acesso. Então, quanto mais abrangente, melhor, né, porque dá mais oportunidade para as pessoas fazerem a denúncia, o contato com a empresa. Aqui só alguns exemplos, né, de telefone, website, e-mail. Esses 3 primeiros são os mais comumente vistos, né, em operação de canal de denúncias, que já consegue abranger grande parte, a maior parte do público. Cartas, walk-in aqui no caso é quando a pessoa vai até a área de compliance para fazer a denúncia pessoalmente. E também, colocando aqui só um parênteses, né, do SAC, né, o Serviço de Atendimento ao Cliente, se a sua empresa tem um SAC, conversa com eles e peçam para eles encaminharem para vocês, né, não se esqueçam disso, qualquer denúncia que chegar via SAC. Acontece, na Localiza acontece. Né, algum cliente que eventualmente não tenha conhecimento do canal, a denúncia é feita via assistência ao cliente, a gente tem um combinado já com eles, chegou denúncia de cliente, passa para a gente, eles passam para a gente registra no sistema e para poder dar a tratativa. Então, enfim, isso aqui é mais uma, né, mostrando para vocês um pouquinho das opções disponíveis, mas a empresa tem que entender qual que é o público dela para poder disponibilizar aquela ferramenta mais adequada. E aqui só uma pesquisa também mostrando, né, praticamente 95% das captações feitas via website ou telefone, né, o meio mais comumente utilizado, muito em função da facilidade de acesso. Permitir o registro de denúncias anônimas, isso aqui é um fato importante também, e, claro, tem que observar, né, se a legislação da jurisdição onde a empresa está atuando permite, tem alguns países europeus que não permite denúncias anônimas, enfim, tem que avaliar, mas, sendo possível, isso aqui tem que estar padrão de ser aplicável. E avaliar a necessidade de disponibilizar o canal em outras línguas, né? Não só na matriz da empresa, mas também aonde a empresa tem operação. Né? Então, se a empresa tem filiais em outros países, que esse canal chegue até lá também na linguagem nativa, para dar oportunidade às pessoas trazerem informações. E também não só isso, né? Vamos pensar bem, por exemplo, no caso da Localiza, é uma empresa de capital aberto, com ações em bolsa. A gente tem operação no Brasil e América do Sul, mas a gente disponibiliza o canal de denúncias em português, espanhol e inglês também, para dar oportunidade a algum investidor, nossa base acionária praticamente estrangeira, dele poder também ter a oportunidade de entrar em contato com o canal de forma fácil, entender o que é o canal de denúncia da Localiza e poder trazer para a gente alguma informação que eventualmente ele tenha tido acesso. Então, considere aí, né, qual que é a linguagem que esse canal vai utilizar. Torne o canal disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O canal tem que estar funcionando sempre. E aqui mostrando também uma pesquisa, qual que são os horários de captação, né, os horários que as pessoas mais fazem denúncia. Manhã com 29% e tarde com 44%, praticamente aqui nós estamos falando de 45%, 75%. Ou seja, qual que é a conclusão que a gente tira disso? O pessoal faz denúncia no horário de trabalho. Eles estão trabalhando, identificam algum tipo de violação, alguma coisa esquisita que eles acham, acreditam que está errado e fazem a denúncia. Então, esse horário aqui é muito crítico, mas é claro que na operação da empresa de vocês, que é a empresa operando 3 turnos seguidos, então, enfim, o canal tem que estar disponível 24 horas por dia para poder dar oportunidade das pessoas se manifestarem. Disponibilize uma forma para que o denunciante acompanhe o andamento da apuração. Esse ponto aqui é crítico. Quem faz investigação sabe o tanto que é importante, né? Você recebe uma denúncia, você lê aquela denúncia, falta aquela informação para você poder tratar aquele caso, mas você não consegue contatar a pessoa porque, enfim, né, você não tem um meio de alcançá-la. A denúncia foi feita de forma anônima e você não tem um meio de alcançá-la. Então, os sistemas mais modernos aí de canal de denúncias disponibilizam um protocolo, né, igual um protocolo de atendimento que a gente já está acostumado, onde essa pessoa consegue, então, consultar esse protocolo, ver em que fase que está a apuração. Isso é importante também para a pessoa saber, já recebemos, a apuração está em andamento, enfim, para a pessoa ver que tem alguma coisa acontecendo. Né? Não dá para a pessoa achar que caiu, aquela denúncia dela caiu no esquecimento da empresa e nada foi feito. Então, por meio desse protocolo, ela consegue fazer esse acompanhamento da apuração e também saber se tem alguma pergunta que a equipe de investigação tem para ela poder passar para a empresa. Defina a área ou órgão interno responsável por receber essas denúncias. Né? Tem uma pesquisa recente da KPMG que mostra que 30 a 35%
dessas denúncias fica a responsabilidade pela área de compliance já, 20% a auditoria interna. E, é claro, na empresa de vocês tem que ver qual que é a melhor forma. Tem empresa que, casos que chegam sobre fraude, corrupção, conflito de interesses, cai para a área de compliance ou auditoria interna. O que é assuntos de assédio, discriminação, cai para o RH. Depende muito do desenho da empresa, da estrutura que a empresa tem em termos de equipe, né, para poder fazer essa captação. Mas o mais importante disso, claro, é que as denúncias sejam apuradas, né, e que o órgão que esteja apurando tenha independência para poder tratar o assunto com a seriedade e, se necessário, levar isso para a alta administração. Ponto crítico também, né, que nem todo sistema interno consegue fazer, que é desenhar alternativas para caso se a denúncia fala de alguém que faz parte da equipe de apuração. Né, isso aqui é muito importante, né, de eu que recebo a denúncia, eu não posso ver uma denúncia que chega contra a minha pessoa. Né, então, o sistema tem que prever esse tipo de situação. Se for uma denúncia que chega para a empresa daquela pessoa que faz a apuração, essa pessoa não pode receber, tem que ser dado um outro destino. E não limitar o público-alvo. Né? A gente aqui mostra que 82% do público, né, que usa o canal de denúncias são os próprios funcionários da empresa, o que é normal. Né? A gente está falando de pessoas que estão no dia a dia da operação, vendo as coisas acontecerem, mas também tem um público relevante aí de fornecedor e cliente, que também fazem esse tipo de denúncia, né, que trazem informações relevantes para as empresas poderem tratar. Criando consciência, né, as pessoas têm que saber que o canal existe, têm que saber que se elas fizerem a denúncia, elas não vão sofrer retaliação, enfim, você tem que divulgar isso de forma constante para todo mundo. E aqui, só dando alguns exemplos, né, no Código de Ética, inclusive inclui o dever das pessoas de colaborar. Às vezes as pessoas perguntam, né, pô, mas se a gente sabe que uma pessoa ela tinha consciência, ela sabia que a situação estava acontecendo, ela não denunciou, eu posso aplicar alguma medida disciplinar? Você deve aplicar. Né, faz parte do contrato da pessoa, do contrato de trabalho, do código de ética da empresa, a pessoa tem que, ela identificando alguma irregularidade, levar isso para o canal. Divulgar as políticas internas, nas políticas internas relacionadas ao programa de integridade, para o público interno e externo, né, fazer essa divulgação. No caso de fornecedores, né, como é que você divulga para um fornecedor o seu canal de denúncias? Além do contrato, que é o básico, mas contrato ninguém lê, você lê uma vez, depois guarda. Nas ordens de compra, ordens de serviço do sistema, já coloca lá, sempre que emitir uma ordem de serviço para o fornecedor, o contato do canal. Isso é importante para eles saberem da existência disso. Incluir o assunto nos treinamentos de integração de novos colaboradores, tem que considerar o turnover da empresa, claro, né? Então, assim, as pessoas entrando têm que saber da ferramenta e, continuamente, esse tema sendo comunicado. Reforçar a possibilidade de registros anônimos. E esse ponto aqui acho que é um dos mais relevantes, né? Prestar contas para o seu público principal, que são os funcionários. Lá na Localiza, a gente trimestralmente divulga o resultado das apurações do canal de denúncias. Então, o que é isso? A gente vai abrir no detalhe da apuração? Não. Mas eu vou mostrar para eles, ó, nesse trimestre a gente teve, sei lá, 60 denúncias apuradas relacionadas a tais assuntos, né? 30% foi de assédio, 5% fraude, descumprimento de política. Dos casos, quantos foram procedentes, quantos foram improcedentes, e dos que foram procedentes, quais foram as medidas punitivas aplicadas. Então, a gente coloca, ó, nesse trimestre, 7 pessoas foram desligadas, 3 fornecedores credenciados. Isso é importante, né? Por mais que a Rádio Peão faça, né, uma comunicação desse assunto, desse tipo de medidas, mas é importante que todo mundo saiba que isso acontece, porque isso traz engajamento, as pessoas realmente acreditam que a ferramenta funciona. E informar também sobre a importância do acompanhamento da denúncia. É aquele protocolo que eu falei para vocês, não adianta também a pessoa receber o protocolo e nunca mais acessar, né, porque isso prejudica a apuração. Então, mais uma pesquisa mostrando que 32% só fazem o acompanhamento, né, dessa denúncia. Depois que fizeram o registro da denúncia, foram buscar de novo para saber mais informações. Então, a gente trabalha lá nisso bem fortemente, né, divulgando que a pessoa, gente, fez uma denúncia, periodicamente volte e consulte, para a gente poder fomentar essa volta e permitir melhor na apuração das denúncias do canal. E aí, já entrando um pouquinho em alguns indicadores, né, para a gente poder falar, para a gente poder se comparar ao mercado. Né? É difícil a gente saber se nossa operação está funcionando bem, se não está, se o que chega para mim de denúncias faz sentido em relação ao mercado. Então, aqui são só alguns
parâmetros para vocês poderem ter em mente quando forem comparar com a operação do canal de denúncias de vocês. A primeira é o volume de denúncias recebidas, né, nessa pesquisa aqui mostrando que a média de denúncias para cada 1.000 funcionários, em 2017, 3,52. Então, faz a conta aí na empresa de vocês, quantos funcionários são e quantas denúncias você recebe no mês, para você ter uma ideia, está mais ou menos próxima desse indicador aqui. Ter um volume muito maior do que isso é ruim, porque a empresa tem muito caso de fraude, de violação? Não, eu pelo menos enxergo pelo contrário, né? Significa que um volume maior do que a média é que as pessoas estão se sentindo à vontade, elas sentem confiança no canal para trazer esse tipo qualquer tipo de informação sobre violação de políticas da empresa. Denúncias por tipo de conclusão. A gente tem pelo menos aqui uns 30% de denúncias que são ou fora do escopo, né, que é assunto que não tem que ser tratado via canal, é uma reclamação, enfim, chega de tudo, quem tem canal de denúncia sabe disso, né, e tem denúncias também que são dados insuficientes. A equipe de apuração não consegue sequer iniciar a investigação, muito em função também das pessoas não consultarem aquele protocolo na fase de registro, né. E do resto aqui, então, a gente tem mais ou menos aqui 58%, 37% de denúncias consideradas procedentes. Mas para vocês terem uma referência aí em relação à operação de vocês. Tempo médio de apuração de denúncia, que acho que é um dos principais indicadores, é o indicador que a gente usa na Localiza como principal indicador de meta da área, né, manter o prazo médio de apuração das denúncias baixo, né, quanto mais você demora. É claro que cada caso é um caso, né, você tem denúncias que vocês apuram em uma semana, duas, tem denúncias que levam mais de 6 meses para fazer a apuração. Mas, na média, o importante é que tentem manter essas apurações abaixo de 30 dias, até para as pessoas poderem ver que tem celeridade no assunto, que o assunto realmente é levado a sério. E natureza da denúncia, né? A maior parte das denúncias chegam para a empresa em relação a relacionamento interpessoal. Então, aqui são os famosos casos de assédio, discriminação, enfim, é o que mais chega no canal de denúncia das empresas. Isso, pelo que eu tenho percebido quando converso com outros colegas, funciona assim nas outras empresas também. E, em segundo lugar, né, as questões de má intenção de ilícito e descumprimento de políticas e procedimentos internos. Gente, por fim aqui, já fazendo a amarração final, depois disso tudo, você tem um canal implementado, você faz as medições do seu canal, né, para saber se ele está acima ou abaixo do mercado, para tentar tirar algum tipo de conclusão. Um fato importante também, que é avaliar a efetividade. Você tem que saber se o seu canal está funcionando ou não. E como que você faz isso? Como é que você demonstra efetividade de um canal de denúncias? Uma forma de fazer isso... Opa, não saiu aqui. Uma forma de fazer isso, que seria esse primeiro quadrante aqui, é montar um questionário. Elabora um questionário para você aplicar para os seus funcionários. Aqui alguns tipos de perguntas que vocês podem usar para medir o quanto que as pessoas estão se sentindo confortáveis em fazer uma denúncia, se a pessoa conhece o canal confidencial, né, o canal de denúncia da empresa. A pessoa não precisa saber qual que é o número do canal, ela precisa saber aonde ir, aonde recorrer para identificar esse número e ligar. Ela não precisa ter isso necessariamente de cor na cabeça. Mas são só algumas perguntas que, num primeiro momento, você fazendo isso, te dá uma ideia de como as pessoas enxergam o canal de denúncia da empresa. Mas fazendo isso agora, periodicamente, todo ano você fazendo esse questionário, as pessoas respondendo, você começa a medir e poder ver a evolução. E a partir daí você demonstra, então, para eventualmente uma autoridade, meu canal de denúncias, no começo dele, 50% conhecia, 3 anos depois fazendo esse acompanhamento, 90% da empresa conhece, você vai mostrando essa evolução toda, isso é muito relevante. E um ponto crítico também, na hora de fazer essa pesquisa, é importante que a gente estratifique isso por nível hierárquico. E aí, um ponto, o porquê disso, né? É muito fácil a alta liderança confiar no canal de denúncias, né? Assim, é meio que óbvio, a pessoa confia, a alta liderança confia, mas o pessoal da base, a operação, confia? E normalmente é aí que você vê que, bom, a gestão confia, a operação não confia. E você consegue ver, então, onde tratar. E quando for estratifica até mesmo por cargo, dependendo da situação, por níveis de tático, operacional, estratégico, enfim. Porque isso vai dar para a gente uma percepção de onde a gente consegue atuar e, com o tempo, você vai desenhando alguns planos de ação para poder tratar isso de forma bem mais efetiva.
Gente, foi bem resumido aqui para vocês, né? Só para a gente aquecer o assunto, eu estou disponível para poder conversar, explorar mais algum ponto que vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais algum detalhe. Mas agradeço a presença de todo mundo aí, obrigado pela oportunidade.